Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ele não disse isso. Hoje estamos aqui para falar dos estádios da Copa do Mundo de 2018. 3 anos depois, como será que esses estádios estão? A gente vai relembrar aqui para vocês cada estádio, quantos jogos eles sediaram, o valor desses estádios na cotação do dólar da época e também imagens aí deles atualmente. A Rússia tinha um grande medo de investir nessa Copa do Mundo e os seus estádios acabarem ficando aí como grandes elefantes brancos, como aconteceu com alguns aqui no Brasil, outros já não, e acontece em todos os países. Lembrando que a Copa do Mundo da Rússia ficou cerca de 3 vezes mais cara do que é no Brasil, para vocês terem uma noção do quanto que foi gasto. O estádio da final deles custou o dobro do estádio mais caro construído para a Copa do Mundo de 2014. Então, assim, eles investiram muita grana e também não é o campeonato mais forte do mundo, com vários times de ponta. Então, assim, eles passaram por um grande medo também, construindo e reformando seus estádios para a Copa de 2018. E aqui a gente vai relembrar todos eles e também mostrar aí imagens de como eles estão atualmente. E isso você vai ver tudo no vídeo. Eu vou pedir uma coisa muito difícil para vocês. Nesse domingão aí, vocês vão penar para fazer, que é deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Só isso mesmo. Aperta aí o botão gostei aí embaixo, que vai me ajudar demais. É rapidinho, só apertar o botão já tá me ajudando, beleza? E se inscrever também, por favor, se você não for inscrito. Mais de 80% das pessoas que assistem ainda não são, e eu quero reverter esse número. Eu quero que 80% das pessoas que assistem sejam inscritos, beleza? Tamo junto, agora vamos embora pro vídeo. Bom, abrindo nossa lista, começaremos pelo estádio Luzhniki, em Moscou. Ele foi inaugurado em 1956. Depois da reforma, sua capacidade foi para 80 mil pessoas. É a casa da seleção russa de futebol. E o custo da obra na época foi de 1,7 bilhão de reais. Lembrando que o dólar na época estava 3,73. Hoje já passa da casa dos 5,20. Então esse estádio aí seria muito mais caro na cotação atual. Ele sediou 7 partidas daquela Copa de 2018, incluindo uma partida das oitavas de final, uma das semifinais e a grande final no dia 15 de julho de 2018. O próximo estádio é o estádio Spartak, em Moscou também. Ele foi inaugurado em 2014, com capacidade para 45 mil pessoas. Sua obra para a Copa foi de 925 milhões de reais, com conversão, lembre-se sempre, de 3,73. O time local é o Spartak Moscou. Naquela Copa, ele sediou 5 partidas, incluindo uma oitavas de final. O outro estádio e o mais caro daquela Copa do Mundo, não só daquela Copa, como o mais caro de todas as Copas, pelo menos até agora, veremos em 2022, que é o estádio de São Petersburgo, que inclusive esteve presente nessa Euro de 2020-21. Ele foi inaugurado em 2017 para a Copa do Mundo. Sua capacidade foi de 67 mil pessoas. É a casa do Zenit e ele teve um custo de 2,3 bilhões de reais. Lembrando que o Mané Garrincha teve um custo total entre 1,4 e 1,7 bilhão. O custo dessa obra lá em 2017 foi de 2,3 bilhões na conversão de 3,73. Se fosse hoje em dia, nossa, ia passar e muito. Ele sediou 7 partidas daquela Copa do Mundo, incluindo a disputa de terceiro lugar. O próximo estádio é o estádio Nizhny Novgorod. Ele foi inaugurado para a Copa do Mundo em 2018, com capacidade para 45 mil pessoas. O time local é o Olympiets Nizhny Novgorod. E o custo dele foi de 1,03 bilhão de reais. Lembrando sempre na conversão de 3,73. Naquela Copa ele recebeu 6 partidas, incluindo uma partida das oitavas e uma das quartas de final. Outro estádio é o Estádio Olímpico de Sochi. Ele foi inaugurado em 2013, com capacidade para 48 mil pessoas. Também é uma das casas da seleção russa de futebol, e ele custou 1,72 bilhões de reais. Muita grana, muita grana. Na Copa, recebeu 6 partidas, incluindo uma das oitavas e uma das quartas de final. A próxima é a Arena Kazan, inaugurada em 2013 para 45 mil pessoas. É a casa do Rubin Kazan. Sua obra custou 895 milhões de reais.
E ele recebeu 6 partidas daquela Copa, incluindo também uma partida das oitavas de final e uma das quartas de final. O próximo estádio é a Arena Samara. Foi inaugurado para a Copa em 2018, foi construído. Sua capacidade é de 45 mil pessoas. É casa do Krylia Sovetov. E seu custo foi de 1,160 bilhão de reais. Ele recebeu 6 partidas, incluindo uma oitavas de final e uma das quartas de final. O próximo estádio é a Arena Rostov, inaugurado para a Copa do Mundo de 2018, com capacidade para 45 mil pessoas. É a casa do Futebol Clube Rostov e também custou muito caro, 1,260 bilhão de reais. Vamos sempre lembrar da conversão de 3,73. Hoje esse valor subiria e subiria muito. Ele recebeu 5 partidas naquela Copa do Mundo, incluindo uma partida das oitavas de final. A próxima é a Arena Ekaterimburgo. Ele foi inaugurado em 1953, com capacidade para 35 mil pessoas depois da reforma. É a casa do Futebol Clube Ural. E sua reforma custou 809 milhões de reais. Naquela Copa recebeu 4 partidas, todas da fase de grupos. O próximo estádio é o estádio Kaliningrado. Inaugurado para a Copa do Mundo de 2018, tem capacidade para 35 mil pessoas. É a casa do Futebol Clube Baltika Kaliningrad. E ele custou caro também, 1,1 bilhão de reais. E ele recebeu 4 partidas daquela Copa do Mundo, todas da fase de grupos. Outro estádio é o estádio de Saransk. Ele foi inaugurado para a Copa do Mundo de 2018, com capacidade para 44 mil pessoas. É a casa do Futebol Clube Mordovia e custou também 1 bilhão de reais. Ele recebeu 4 partidas daquela Copa, todas da fase de grupo. E por fim tivemos a Arena Volgogrado, inaugurado e construído também para a Copa do Mundo de 2018, com capacidade para 45 mil pessoas. É a casa do Futebol Clube Rotor. E, acredite, também passou da casa do bilhão, 1,08 bilhão de reais, e recebeu 4 partidas da fase de grupos. E como vocês puderam ver, foi uma Copa muito cara. Apenas 3 dos 12 estádios construídos ou reformados para aquela Copa não passaram da casa do 1 bilhão de reais. E isso na cotação da época, de 3,73. Então, hoje em dia, o dólar a 5,20 e tantos, isso vai variar de dia para dia, alguns dias abaixando da casa dos 5,20, mas mantendo sempre aí nessa média, esses estádios foram muito caros. Em comparação com a Copa no Brasil, trazendo para o real, a Copa do Brasil foi quase 2 vezes menor em valor do que a Copa da Rússia. E gerou bastante polêmica lá. Muitos não queriam que a Copa fosse lá, porque seria um dinheiro muito alto gasto, e eles não sabiam exatamente se ia deixar um legado bom lá. Porque o futebol, como a gente disse, não é o mais forte, não é a coisa que mais agrada os russos. Mas depois de todos esses anos, 3 anos na verdade, todos os estádios, por enquanto, estão sendo utilizados. O que eles mais reclamaram é que muitas obras tiraram características históricas de alguns estádios, não só de um, de vários. E isso eles reclamaram um pouco, porque a FIFA padroniza todos os estádios para uma Copa do Mundo. Então, é difícil você ver estádios com características próprias. No fim das contas, todos viram arenas, grandes palcos, grandes teatros para receber as partidas das Copas. E alguns estádios tiveram que ser sacrificados ali, partes de sua história, para que a Rússia pudesse atender os requisitos da FIFA para que a Copa fosse realizada lá. O estádio de São Petersburgo, que foi o mais caro, custando aí mais de 2,3 bilhões de reais na cotação da época, hoje passaria dos 4,5 com certeza, era o que mais gerava um incômodo, porque foi muito dinheiro gasto ali. É a casa do Zenit, então assim, é utilizado, mas mesmo assim gerava ali um grande incômodo para os russos e tudo mais. E ele foi utilizado nessa Eurocopa, tivemos jogos lá e, por enquanto, todos os estádios sendo utilizados, uns mais, porque tem times mais tradicionais jogando lá, outros menos, em competições menos importantes, porque outros times locais aí que herdaram esses estádios às vezes não disputam competições importantes, além do campeonato russo, ou até mesmo a segunda divisão da Rússia, mas no geral os estádios estão sendo utilizados, e isso já é uma grande coisa
para os russos que tinham muito medo de que isso não acontecesse. Bom, eu quero saber a sua opinião sobre os estádios da Copa de 2018, se você lembrava desses estádios, e também deixa aí a sua opinião sobre todo esse dinheirão gasto lá, mas se bem que é na Rússia também, estamos nem aí, né? O problema é deles. Mas não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso é muito importante. Tamo junto e até o próximo vídeo.